Caramba, Gil Mendes. Ô, Gil, cara, você sabe que com essa barba eu quase não estava te reconhecendo. Você está parecendo um náufrago. Um náufrago é um personagem de filme do Sad Baby, né? Ele colocava uns barbudões malucos. Oh, mas que legal. Gil, eu estou muito contente de estar falando com você, jornalista Gil Mendes. E, ao mesmo tempo, aproveitar a ocasião para te agradecer duplamente. Primeiro, para você aceitar conversar comigo nesse bate-papo aqui no Grilo na Foto. E segundo, que em 2007, no seu aniversário de 34 anos, você, nesses papos nossos aí, tal, pelas caminhadas pela vida, você chegou para mim e falou assim, não, eu vou fazer um aniversário, e vai ser um aniversário meio diferente, não sei o quê, tal, papá, e eu vou fazer uma comemoração lá no Bar da Gruta, aquele lendário bar que tem ali na Major Quedinho, abaixo do antigo Diário de São Paulo, e você ia lá comemorar seu aniversário, ia reunir a comunidade dos jornalistas e coisa e tal, os fotógrafos, os repórteres, os travestis, as prostitutas, aquela turma da madrugada que fica ali no entorno para comemorar o aniversário. Só que tinha um tempero especial. Você contratou lá um telão e projetou as fotos que eu tinha do meu acervo do Estranho Mundo dos anos 80. E aquilo foi uma coisa que eu achei maravilhosa, porque eu falei, olha, tem gente que é corajoso, hein, de projetar aquelas fotos, né? E aquilo foi muito legal, e eu fiquei muito feliz, viu, Gil? E foi muito legal, fez sucesso com os frequentadores do bar e a sua sacada foi genial, que era uma paródia com o Estranho Mundo de Zé do Caixão, né? E você fez essa mostra, o Estranho Mundo de José Conceição, que eram as fotos hardcore que não podiam ser publicadas nem no próprio NP, né? De tão pesadas que elas eram. E foi legal, porque aquilo ajudou o dono do bar a vender mais cerveja, porque os caras preferiam tomar um do que ficar vendo aquelas coisas, aquele show de horrores lá, né? É verdade. Ô, Gil, mas ó, obrigado aí para a gente estar conversando. E assim, você é um rapaz que tem uma caminhada muito interessante. E eu fico assim curioso em saber como foi que aquele menino que nasceu no ano de 1973, lá pelos anos 88, quando já tinha mais ou menos 14, 15 anos, ficava lá curioso, lendo os exemplares do antigo jornal Notícias Populares. Eu fico imaginando se naquela fase da vida, vendo aquela jornal Notícias Populares, você não ficou traumatizado, ou se aquilo foi uma influência para você virar um jornalista. É verdade, eu comecei a ler notícias populares muito cedo, né? Desde os meus 10 anos, eu sempre fui um rato de banca de jornal. Né? O pouco dinheirinho que eu ganhava, ou de mesada, ou fazendo uns biquinhos, eu sempre investi em gibi, revistas e jornais. E eu comecei a comprar muito nos populares já na fase da pré-adolescência. Né? Tanto eu tenho um baú aqui com alguns exemplares guardados, inclusive, pena que eu não tive tempo de achar. Inclusive tem fotos suas, do José Maria. E eu adorava ler o NP, primeiro porque eu morava na periferia de São Paulo, né? Então eu estava muito acostumado com esse cenário violento, porque era muito comum
a gente levantar de manhã e trombar com um cadáver na porta de casa, né? Eu lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, eu vi um cara todo cravejado a faca, assim, com acho que crime de vingança, né? O cara tava com umas 10 facas espetadas no corpo. Então, quer dizer, não é uma imagem muito boa para uma criança ver, mas você morando na periferia, numa época que a violência era muito grande, né? Em São Paulo, você acabava se habituando. Mas para falar a verdade, eu não sei qual foi meu fascínio com o NP. Talvez fosse por causa da mulherada, né? Que o NP sempre foi um jornal que dava espaço, né, para o erotismo, assim, publicava fotos de atrizes ou de modelos não muito conhecidas nas capas do jornal. Além daquele elemento bizarro que, no meu caso, desde criança eu gosto de filmes de terror, né? E o NP explorava esse lance sobrenatural de demônio, lobisomem. Então, acho que foi esse misto de erotismo com sobrenatural e violência que acabou caindo nas minhas graças. E daí eu até cheguei a escrever cartas para Notícias Populares, na época que o Barcinski era editor, eu acho. André Marcinski. Se eu não me engano, eu mandei uma carta lá pedindo uma matéria sobre os filmes do John Stagliano, que estavam chegando no Brasil, né, o famoso Bootsman, e uma entrevista com a Rita Cadillac, apesar que ela já tinha saído inúmeras vezes no jornal, né? Você mesmo já fotografou ela várias vezes. E eu acho que, infelizmente, hoje em dia, a molecada não tem mais esse contato, né, com esse tipo de jornal, que não é muito bem visto, mas faz parte da história do jornalismo, né, de São Paulo e do Brasil. Infelizmente, o jornalismo popular, hoje, se sobrevive em poucos estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Tem jornais que vendem bem em banca. Ô, Gil, essa sua provocação de pegar um papel, uma caneta, escrever uma carta para o André Barcinski para falar do Budman e outras coisas mais, isso aí é muito interessante, porque um jovem, um menino, escrevendo uma carta para o jornal e se provocando a isso, né? Realmente já demonstrava desde cedo o seu interesse pelo ato de você se provocar e ter curiosidade, né? Então, isso te levou a estudar o jornalismo? A fazer jornalismo? Não foi o fator preponderante, mas eu acho que ajudou um pouco. Porque, como eu mencionei antes, eu sempre gostei de ler, né? E falo que para ser jornalista, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é ler bastante, né? É ter curiosidade de descobrir as coisas. E na época a gente não tinha internet, né? Para ir em busca das informações das coisas que a gente curtia. Quando eu digo a gente na época de jovem que gosta de rock, gosta de cinema, apelativo, e de outros assuntos interessantes. Então, o que a gente fazia? Ou comprava jornal, ou comprava revista, né? Ou entrava em contato com amigos que tinham o mesmo interesse para trocar informação. No caso da música, trocar fitinhas cassetes, né? Porque nem sempre tinha dinheiro para comprar disco. E como eu sempre gostei de cinema de terror e cinema erótico, o que eu fazia? Eu tinha que recorrer às revistas, né? E o jornalismo popular, no caso, jornais como Notícias Populares, Diário Popular, e até a grande imprensa na época davam espaço, né, para esse tipo de material. Você vai lembrar muito bem da Sala Especial da Record, né? Então, quer dizer, vai lembrar muito bem, até porque você acompanhou a cobertura desse tipo de trabalho ali na boca do lixo. Então, quer dizer, tinha esse lance da gente ter certas predileções, o fato de gostar de ler bastante, até de escrever. E desde criança eu sempre fui um apaixonado pela língua portuguesa, né? Minhas maiores notas na escola sempre foram na língua portuguesa. Daí, quando eu decidi virar jornalista, assim, não foi muito difícil tomar essa decisão, né? Na verdade, antes de ser jornalista, eu queria ser desenhista de história em quadrinhos, né? Que é outra coisa que eu sempre gostei desde criança, de gibi e de desenhar, influenciado pelo programa do saudoso Daniel Azulay, né? Ficava enchendo o Olha saco só. da minha mãe para fazer aqueles bonequinhos com caixa de isopor, bolinha, essas coisas. E daí eu fui estudar jornalismo na Casper Libero, né?
acho que um pouco já velhinho, com 20 anos de idade. Velhinha. Não, que tenho amigos que entraram na faculdade com 17, 18 anos, né? Eu ainda tentei fazer, como eu gostava de língua portuguesa, tentei fazer letras na USP, tentei publicidade, talvez eu não sabia qual caminho deveria seguir para tentar investir na profissão de desenhista, né? Sim. Mas aí eu falei, não, vou fazer jornalismo mesmo, que é algo que eu gosto, né? De fuçar, ir atrás das coisas, pesquisar. E prestei a Casper Libero. Estudei lá 4 anos com alguns professores muito bons, que tem uma grande história no jornalismo brasileiro, como Marcos Faerman, que é o pai do novo jornalismo, né, no Brasil, pelo estilo de texto dele e as pautas amalucadas. Entre vários outros. Eu não vou citar mais porque vai ser injusto, eu vou acabar esquecendo alguém, mas vou focar no Marcos Faerman porque era uma figura sui generis, né? Ele era bem malucão. E lá da Casper Libero eu acabei indo fazer estágio na TV Gazeta, né? Que É ali era mesmo, né? Já tudo aí na mesmo. mesma Então, fundação. E eu precisava fazer estágio porque sempre ouvi falar que se você termina a faculdade de jornalismo e não tem um mínimo de experiência, fica muito mais difícil para conseguir, né? Não é como antigamente que as pessoas não precisavam ter referência para entrar numa redação de jornal, né? Precisavam ter apenas paixão e a sorte de encontrar alguém que pudesse encaminhá-las. sim. Eu relutei até num primeiro momento, porque como eu sempre fui independente financeiramente, estagiário não ganha muito bem, né? Eu tinha que abrir mão de um emprego de auxiliar administrativo que me pagava 3 vezes mais do que eu receberia de bolsa para não precisar pagar a faculdade. É. Mas aí eu resolvi encarar, né? Porque afinal precisava ter um mínimo de experiência para tentar entrar no jornalismo impresso, que era o que eu almejava. E daí eu tive aquela luta, né? Foram alguns anos levando marmita para poder comer na sala de aula, como era no mesmo prédio, para eu economizar, eu não voltava para casa. Sempre que Eu tinha que ir para 6 horas da manhã, eu estudava à noite, tinha que estar, voltava aqui para a Zona Sul, daí tinha que estar lá 6 horas da manhã, porque eu trabalhava junto com a Maria Lídia no programa dela, né? tá. E daí eu falei, poxa, o que eu posso fazer para reduzir esse custo, pelo menos da condução e do rango, né? Pagar uma rua. Eu falei, vou começar a levar marmita. E daí eu saio do trabalho, levo para a sala de aula, como lá e durmo lá. E era o que eu fazia. E aí deu para encarar essa jornada por um bom tempo. Poxa, foi bem satisfatória, né? Quer dizer que você dormia lá na Casper? Porque o que eu fazia? Quando eu voltava, eu dormia à tarde, não à noite. À Tá. noite eu voltava para casa, mas o intervalo era curto. Eu saía às 11 da noite para cruzar o centro até a zona sul de São Sim. Paulo. E depois estar lá 6 horas da manhã, então eu dormia muito pouco. Então, o que eu fazia para eu poder reabastecer a energia e encarar as horas de aula? Eu dormia à tarde dentro da casa, na sala de aula, escondido. Ah. Pô, que legal. Isso aí é uma tremenda de uma lição de vida, né? Porque, assim, as pessoas, quando vê um jornalista trabalhando num jornal, numa televisão, acham que o cara já nasceu pronto e que tudo foi fácil na vida dele, tem aquela coisa do glamour. Mas muitos não sabem as dificuldades que eram para você poder realizar um sonho profissional, né? Ou então o sonho de ser feliz com as suas escolhas, né? Então, isso que você acabou de falar realmente é uma coisa admirável, viu? Porque hoje em dia, o Gil, certa vez, alguém me perguntou assim, qual que é o esporte preferido do brasileiro? E eu, na minha ignorância, falei, futebol, né? O cara falou, não, você está enganado. O esporte preferido do brasileiro é o de jogar a toalha. Por quê? Diante do primeiro obstáculo, o cara já joga a toalha, já vai mudar de rumo e não quer nem saber. E você mostrou, por essa sua perseverança, que você se agarrou à toalha e está com ela até hoje, né? É o jeito, né? A gente que não nasce com pais ricos, né? Eu sei também da sua jornada aí até conseguir entrar na área de jornalismo. Tem que meter as caras
Eu acho que não só na área de jornalismo, como qualquer área. Se você tem Qualquer área. um desejo de tentar vencer na profissão, você tem que fazer por onde, né? Tem tanto jovem aí da periferia que trabalha que nem um condenado e mesmo assim consegue estudar, né? Sem precisar partir Sim. para o mundo do crime, sem usar desculpas. Apesar que, claro, tem gente que não consegue ter um mínimo de oportunidade. Não quero prejudicar essas pessoas, mas existe uma grande parcela de jovens na periferia que buscam um lugar ao sol, né? Sim, é verdade. Ô, Gil, e daí você se forma lá como jornalista pela Casper Libro, que, modéstia à parte, é uma boa faculdade, uma referência, coisa e tal, né? E daí você já vai migrar para o jornal Diário de São Paulo? Qual foi a sua primeira vez que você esteve diante de um editor procurando emprego? Então, como eu falei antes, eu fiz o estágio na TV Gazeta, né? Para ter aquele mínimo de experiência. E em final de 1997, agora eu não vou lembrar a data exata, o ano exato, apareceu um curso de jornalismo popular ministrado pelos jornalistas do Diário Popular, né? O saudoso Jornal Diário Popular. E quem passasse nesse curso entre os 5 primeiros lugares, se eu não me engano, ganharia uma vaga para poder estagiar. Acho que eram 10 vagas, né? Se eu não me engano. E eu falei, nossa, é isso que eu quero, né? Quero trabalhar. E era um outro jornal que eu acompanhava também, nas bancas de jornal, né? Eu lia muito. Primeiro porque eu ia num bar onde eu trabalhava, perto de onde eu trabalhava, e o dono do bar comprava esse jornal. Foi onde eu tomei contato, né? Com o Diário Popular. E daí eu criei esse hábito de ler todos os dias, o Notícias Populares e o Diário Popular. Mas voltando ao curso. Daí eu fui fazer o curso e o curso, para mim, foi uma maravilha, porque você tinha que ter conhecimentos sobre a cidade de São Paulo, né? Então tinha perguntas referentes a bairros, a Avenida Maior de São Paulo, né? Tinha muita coisa de esportes que eu acabei me saindo bem, mas não era a minha área. E também tinha questões relacionadas eu lembro muito bem essa porque eu fui bem nessa prova especial, que era sobre crimes. Então tinha pergunta referente a Chicadinho, Maníaco do Parque, essas coisas. E a nota final seria dada por meio de uma redação, né? E essa redação foi feita após eles convidarem o técnico Vanderlei de Luxemburgo para dar uma entrevista para os alunos lá, né? E para minha sorte eu acabei tirando o primeiro lugar nesse curso de jornalismo popular, né? Porque como eu falei, eu fui bem nessas questões sobre a cidade de São Paulo e a área criminal e consegui tirar a nota máxima na redação. E daí quando eu fui chamado lá para conversar, né, com os responsáveis, me deram algumas opções, né, de áreas nas quais eu pudesse trabalhar. E eu já escolhi a madrugada, né? Até falaram que era meio complicado, você fica meio isolado. Eu falei, não, mas eu quero fazer essa área, porque eu já sabia que é à noite que as coisas acontecem, né? As coisas mais interessantes. De tanto ler jornal, você criava esse ponto de vista, assim, em cima da cobertura. E daí eu fui trabalhar com Antônio Manuel Leria e José Patrício, os dois que são seus amigos, né? E foram os meus primeiros professores aí no dia a dia, né, de uma redação de jornal. Então eu pisei numa redação de jornal no final dos anos 90, por volta de 1998. Eu não vou lembrar o mês exato. Caramba. E daí você já cai na madrugada, que é um horário que ninguém quer fazer, porque a madrugada exige muito sacrifício físico e muita coragem também, né? Porque a madrugada você chegar num local de crime, na periferia, num lugar distante, no meio do mato, neblina, a polícia já te recebe lá com o trabuco na mão, né? Então as pessoas, muitos não queriam trabalhar na madrugada. Mas a madrugada tinha um tempero
muito especial. Se eu estiver enganado, você me corrige. Que eram as pautas que eram discutidas entre um pool de repórteres de vários outros jornais no lendário Bar Estadão. É verdade. E lá tinha o editor de pautas, entre aspas, Zusa. Você lembra dele? Que era um dos atenienses do Estadão, finado Zusa, que morreu. E ele gostava tanto de ver aquela movimentação de jornalistas no Bar Estadão que ele ficava perguntando qual que é a pauta de hoje. Passou um policial aí e falou que está rolando tal coisa em tal lugar e ele acabava dando uns toques para a gente. Mas realmente, em muitos casos, quando a gente não estivesse tocando uma pauta exclusiva, que era raro, né? Que a gente cobria muito mais hard news, tinha realmente uma camaradagem entre os repórteres e fotógrafos da madrugada, e cinegrafistas, né? Porque tinha muita gente de televisão também que fazia esses plantões, trocando informações para poder todo mundo trabalhar e até trabalhar com segurança, né? Porque a gente tinha em cada lugar perigoso e, não, como você bem ressaltou aí, não era muitas vezes bem recebido pela polícia, né? Eu lembro que uma das primeiras coisas que o pessoal da redação me falou sobre trabalhar na madrugada você fazendo esse horário e trabalhando na área de segurança pública, na cobertura das matérias de segurança pública, você faz qualquer outra área, porque você vai enfrentar muita resistência, vai ser enxotado de delegacia, vai ser xingado por vítima, familiares de presos, de vítima, por policiais. Enquanto em outras áreas você acaba lidando com assessores, né, que te tratam bem, enfim. E realmente eu vi que foi uma baita escola trabalhar nessa área de cobertura criminal em um jornal popular, né? Que você acaba cobrindo tudo, né? Tudo que acontece no horário você tem que fazer. E tem as famosas rondas, né? Que você sabe muito bem. Quando o dia estava fraco, a gente pegava o carro e ficava circulando pela cidade em busca de pauta. E nessas rondas a gente acabava encontrando muita coisa, por incrível que pareça, né? Infelizmente, hoje isso não existe mais. Os assuntos continuam pipocando à madrugada, só que a imprensa já não cobre mais, né? Então é como se não tivesse acontecendo nada, mas a madrugada continua gerando violência, continua gerando muito mais coisa, né? Então, assim, tem uma lacuna aí que acho que a imprensa deixou de cobrir e que era importante, né? Agora, ô, Gil, eu tenho um amigo nosso, o Antônio Soldera, que trabalhava comigo como repórter policial no Notícias Populares. Ele escreveu um livro, o primeiro cadáver a gente nunca esquece, né? E o seu primeiro cadáver? Como é que foi você, um jovem repórter, com mais ou menos 25 anos, chegando no primeiro local de crime na madrugada? Como é que foi? Você lembra? Lembro, eu fui cobrir uma chacina no Campo Limpo, né? Era aquela época que chacina acontecia quase que diariamente, né? Hoje, Sim. ainda bem que hoje não caiu muito o crime, mas era uma época que tinha 100 chacinas por ano, né? Eu fui cobrir, então, era um triplo homicídio no bairro do Campo Limpo, dentro de um bar, e eu fui com o fotógrafo Paulo César Bravos, o finado Paulo César Bravos, O famoso PC. PC, muita gente boa. PC, a mãe, puta cara. Chegava ali. E daí ele até tirava barato de mim, porque ele alega que eu vi um copo de cerveja imaginário na mão de um dos cadáveres, né? E eu tenho certeza que eu vi esse copo. Ele falou, não, eu não tinha o copo. Porque a gente entrou no local do crime para poder descrever a situação, né? Era a primeira pauta que eu fazia pelo jornal. E ele para fotografar. Só que, como eu falei alguns minutos atrás, eu já estava acostumado a ver cadáveres. Eu morava num bairro violento. Então, quer dizer, isso não me impressionava mais. Fora as coisas que eu assistia, né? Filmes de terror, então, que eu nunca tive medo. Quer dizer, tinha com 10 anos, mas com 14 já não assustava mais. E daí, essa foi a primeira pauta. Já me jogaram um triplo homicídio. Jogaram não, porque eu estava sozinho na redação, eu mesmo que apurava as informações via radinho da polícia, eu ligando em batalhão e tal, e acabei indo para lá fazer essa cobertura. E depois dessa vieram várias outras, né?
O PC deve acidentes. ter falado assim, não, não via, eu não via, não tinha copo, não tinha copo, não tinha copo na mão do morto, porque vai ver que ele não fotografou. Tem isso também, né? Rolava muito isso nas redações. O cara perdia a foto e dava uma desculpa, né? É verdade. Que legal, né? Ô, Gil, e você ficou no Diário Popular, cobrindo crime, por quanto tempo? Eu tive uma breve passagem pelo dia, mas logo depois eu voltei para a madrugada. Eu fiquei lá de 1998 até 2010, né? E eu sou péssimo de matemática. Isso dá 12 anos. 12 anos. 12 anos. Desses 12 anos eu fiquei pelo menos 10 na madrugada. Nossa. Ô, Gil, e trabalhar na madrugada, se eu tiver errado, você me corrige. Trabalhar na madrugada é uma coisa assim um tanto quanto perigoso de você falar assim, ah, não, vou trabalhar de madrugada. Mas ninguém sabe que às vezes você trabalhando na madrugada, acontece um assunto bem na hora que você está indo embora. É que nem aquela coisa do plantão policial. No final do plantão do polícia acontece alguma coisa, aí o cara ia embora já não vai mais. Aí só vai lá para as 4 horas da tarde e aí já foi embora o dia, né? Por que eu estou falando isso? Porque essa foto aqui do Mike Tyson saindo da boate My Love, aí já é a hora do dia, né? Aí já é no começo da manhã, né? Se teoricamente já tinha trabalhado e acontece essa história aí, né, ô Gil? É verdade, era muito comum acontecer isso. Quem trabalha de madrugada tem essa experiência. Você está perto do seu horário de sair, estoura alguma coisa, não vai ter tempo de chegar à sua rendição, ou, né, porque às vezes você pode perder uma pauta por menos de 5 minutos se você não tomar a decisão rápida e deixar a redação ir para a rua, você já era pauta. Então era muito comum acontecer isso conosco, né? E às vezes a gente entrava 11 da noite e ia sair 2 da tarde, como você mencionou. Quando não fosse mais, eu já cheguei até a dobrar de pauta, porque você acabava saindo da cidade de São Paulo para ir para cidades do interior, cobrir determinado tipo de pauta. E esse dia do Mike Tyson na Love Story, a gente estava cobrindo uma reportagem sobre falta de transporte público na cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Daí o Paulo César Bravas, na época perguntou como a gente ficou sabendo da história e eu acabei não revelando, mas agora é até em homenagem a ele, que nos deixou tão jovem, né? Sim. Alguém da Love Story ligou para ele falando que o Mike Tyson estava lá e ele acionou a gente. Estávamos eu e o Lawrence, plantão na madrugada. Lawrence Boldinar. Outro amigaço nosso. E daí o Paulinho falou, o Mike tá lá e a gente não sabia, né? O cara podia estar lá e depois sair rapidamente e tal. Sim, até chegar, né? E não chegar a tempo. E daí eu não lembro quem era o nosso motorista, a gente falou, cara, corre o máximo que você puder, se você for multado a gente paga a multa, mas a gente tem que chegar lá Não em tinha tempo aquela hábil. história não tinha aquela história ainda de pontos na carteira ainda, né? Não como hoje, né? Que o cara toma 7 pontos e já é penalizado. Tinha, mas não tinha que ser uma pontuação maior. E aí a gente chegou lá, o Mike Tyson ele tinha acabado de vir para o Brasil depois de participar do programa do Maradona na Argentina, não sei se você lembra. Sim. Tanto é que ele tá, eu não sei se na foto aparece aí, mas Lá, ele um tá segurando coração. a camiseta da seleção argentina, né? Que o Maradona deu de presente para ele na ocasião. Mas enfim, daí a gente veio voado lá da zona leste de São Paulo e conseguiu chegar na Love Story, né? E daí a gente se identificou lá para um cara e o cara falou, não, pode entrar, tal. E daí tá o Mike Tyson lá, rodeado da mulherada, dos fãs, tal. Daí eu falei pro Lawrence, puta, Lawrence, esse cara aí não gosta de jornalista. Se a gente se identificar no primeiro momento como jornalista, é capaz dele peitar a gente. Daí, por incrível que pareça, a gente passou por fãs do cara, mesmo o Lawrence com a máquina fotográfica profissional e
E o coletinho, se eu não me engano, ele usava, né? Que vocês colocam os equipamentos, né? Lentes. Aqueles coletes de fotógrafo, você põe uma lente, põe uma câmera sobressalente, põe filme, põe um carnezinho das Ilha. Casas Bahia para você pagar, porque o equipamento é caro, então você faz as coisas. Daí a gente fez essa cobertura toda, né? Ficamos acompanhando o Mas, comportamento dele mas dentro se do o bar. Mike Tyson fosse um cara que não fosse com a cara de vocês, com certeza o Lawrence ele ia encarar o Mike Tyson, né? Ia ser assim, de igual para igual, né? É verdade. Lógico que parece o Raiden do Mortal Kombat, era só dar um fatality. Né? Mas ele foi de boa, ele até posou outras fotos. Acho que ele se ligou que era jornalista, né? Até pelo papo que a gente tinha. Mas ele já estava meio alto, então não deu para tirar muita coisa dele. Teve confusão na saída, que a mulherada viu que a gente estava tirando foto, tentou... nessa foto tá atrás de você, essa loira, ela tentou pegar a mão dele deu um chega para lá na mulher. Foi algo... E daí teve um desdobramento, né? No dia seguinte rolou a prisão do Mike Tyson. Foi o segundo dia dele em São Paulo. Depois de conhecer a Love Story, ele teve que fazer uma tour pela noite de São Paulo e foi conhecer o Bahamas no dia seguinte, né? E lá ele se envolveu numa confusão com o cinegrafista, quebrou a câmera do cara lá, a fita, né? Que o cara tinha gravado, só dando um apertão na mão, e deu toda aquela confusão. Daí o cara chamou a polícia prendeu ele, levou para a delegacia. Daí esse dia a gente teve que estourar o horário, porque o Mike Tyson na delegacia foi... Escrevemos uma página dupla de jornal nesse dia. E quando que acontece um troço desse na vida, né? Raramente, né, Gil? Então, assim, a gente nem cogita, né, de rendição, porque a gente quer estar no filé da pauta, né? É verdade. Quando você gosta do que faz, você nem se incomoda. Sim. Né? Como eu falei, já teve época que eu fiquei 2 dias. Claro que isso não é legal, né? Talvez eu não faria isso hoje, e as empresas têm uma preocupação maior quanto a isso, né? Sim. Mas naquela os chefes sempre época... perguntavam, né, se tudo bem. Eu falei, não, tudo bem. No começo eles pediam para eu ir embora da redação, porque eu estava com tanta vontade, logo no começo, quando entrei no jornal, com tanta vontade de aprender, que eu ficava o máximo que eu podia na redação, e eles tinham que me enxotar, falando, não, você tem que ir embora. O que eu fazia às vezes? Eu trabalhava à madrugada com o Toninho, com o Patrício, e em vez de ir para casa, às vezes eu ficava acompanhando os repórteres da manhã na pauta. Eu lembro que uma vez o Silvio Lincoln foi me render numa rebelião, num presídio de São Paulo, não vou lembrar qual, e o fotógrafo foi embora. Eu falei, não, eu vou ficar aqui com ele, porque era um jornalista da velha guarda, e eu queria ver como esse pessoal da velha guarda trabalhava, né? O pessoal que trabalhou uma hora, que trabalhou, então era muito divertido andar com esse pessoal e aprender observando, né? Sim. Ô, Gil, é que assim, é que nem as pessoas falam, né? Trabalhar num jornal, fazer matéria de polícia, tá nessas aventuras, realmente é uma cachaça, né? As pessoas, amigos da gente que não é do ramo, eles falam assim, nossa, como é que esses caras gostam tanto, né? Parece que a gente fica numa... obcecado em saber histórias, fica curioso. É só quem está envolvido mesmo que sabe, né? E se você não tivesse esse envolvimento, você passa a ser um jornalista burocrático, né? E a maioria dos jornalistas não são burocráticos, os caras gostam disso, né? De estar no meio do epicentro da notícia, se provocando, conhecendo gente. Para você ter uma ideia da importância da vida em equipe. Você falou uma coisa aí que é muito legal para um jovem fotógrafo, um repórter saber. Você está lá na Casa do Chapéu fazendo uma matéria de polícia. De repente, um fotógrafo que nem está na área recebe uma telefonema da boate e ele já aciona vocês lá. Porque todo mundo cria fontes, né? Então, se alguém ligou para o PC, é porque ele tinha fontes. Então, isso é muito legal, né? Você saber que às vezes você está mandando alguém fazer um troço, passando uma pauta importante, mesmo que você não possa fazer. Mas o importante é o jornal ter essa notícia. Isso foi muito legal do PC, né? Sim, essa parceria é muito importante. No começo,
também eu tinha esse hábito de... Acho que quem gosta faz isso, né? Você sabe de uma coisa, você liga para a redação, fala, acabei de ver tal coisa, uma fonte acabou de me ligar e passar tal coisa, mas eu não tenho como fazer. E você acaba acionando a redação ou algum colega seu que você sabe que é comprometido, né? Sim, E é muito legal esse tipo de parceria. E era muito comum, né? sim, sim. Eu Muito não sei como legal. rola hoje, mas acho que hoje rola mais uma individualidade. Aquilo, o repórter quer fazer, o fotógrafo quer fazer, porque ele acha, nossa, sapato filé mignon, não importa como, eu não vou passar Sim. para o meu amigo, que, entre aspas, também não deixa de ser um concorrente, né? Então, eu tenho muita saudade dessa época aí do jornal impresso, dos plantões de jornal impresso na madrugada, Sim. que rolava muita parceria, né? Até de colegas concorrentes, dos amigos da redação, que te davam suporte. Agora é triste saber que hoje em dia nenhum jornal de São Paulo, primeiro porque os jornais populares acabaram, quase todos aqui em São Paulo, Sim. e sobraram os grandes jornais. Só que nenhum desses jornais tem plantões na madrugada, com equipes completas, com repórter e fotógrafo, né? E numa cidade que tem 14 milhões de habitantes, você não tem ninguém na madrugada para uma eventual emergência, pô, é meio esquisito, né? É, eu não sei como que faz. É, Acho que ô, tem alguém Gil, fazendo tudo aí, daí pelas você pelas. sai daí você sai do diário e vai para onde? Pô, agora? Eu saí do diário e fui trabalhar no Meia Hora São Paulo, a versão Minha- paulista, o filho bastardo do Notícias Populares, né? Eles fizeram até uma jogada muito legal no lançamento do jornal, que eles puseram uma linha fina, Meia Hora SP, as notícias mais populares de São Paulo, Olha só. emulando o NP. E, E e a ideia era fazer uma redação mesmo no mesmo naipe do Notícias Populares, aquela coisa do jornalismo popular, essas coisas bizarras, coisa de sobrenatural. sim, a pegada era essa, né? O Meia Hora é um jornal que faz muito sucesso no Rio de Janeiro, né? Um jornal do Grupo Dia, lá do Rio. E eles, percebendo que o Jornal Popular não tinha mais notícia popular em São Paulo, o Diário Popular tinha virado Diário de São Paulo, né? E, e acho que eles quiseram entrar no mercado para ver o que rolava, né? Entraram em contato com várias redações de São Paulo, procurando jornalistas, e por sorte eu fui um dos contatados. E que seria uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Nossa, Quando o Diário de São Paulo acabou a madrugada, o Leão Serva me chamou para conversar de dia e falou que não tinha mais. O jornal ia abrir mão da madrugada, né? E me deu uma carta de indicação para trabalhar em um outro veículo, no caso o IG, o site IG, né? E nesse meu tempo eu já tinha feito uma entrevista com o pessoal do Meia Hora. Então, assim que eu saí da redação no dia que eu fui desligado, eles me ligaram, convidando para trabalhar no jornal. Quer dizer, foi uma sorte, né? Eu não precisei abrir mão de direito trabalhista, não fiquei um dia desempregado e já fui trabalhar lá, assim, animado, porque era jornal popular. e a redação era onde? A redação era no Brooklyn, Ah, ali no um prédio, perto de um prédio chamado Robocop. no robô. Então, mais ou E menos tinha um era prédio bom para vizinho. você ficar lá pro fundo da sua casa, né? Sim, como do Guarapiranga você cai rapidinho na Marginal, eu chegava lá muito rápido. E também, até por incrível que pareça, para se deslocar para as pautas, até que não era tão dificultoso, né? Avenidas largas, tinha acesso para É, tudo quanto é canto, né? saía rapidinho quando ia cobrir algo. Mas, infelizmente, o projeto não vingou e o jornal durou apenas 7 meses aqui em São Paulo. Foi Sim. uma decepção, a redação ficou triste, né? Mas, assim, o saldo positivo é que a gente teve contato com chefes legais, né? Que também se emocionaram com o fim do jornal, com uma turma bacana que estava envolvida no projeto, né? De levar esse jornal para frente em São Paulo. E essa curta experiência que serviu aí para Não, mas manter um. pelo menos você, assim, realizou um sonho de trabalhar num jornal que, teoricamente, era próximo de notícias populares e também serviu de inspiração para você.
Mas tem uma coisa aí, ô Gil, que eu queria esclarecer com você. Ontem eu estava falando com o Marcos Alexandre Azevedo, conhece? Conheço. Ah, da boca do lixo. E onde nós estávamos conversando, não sei o quê, e caímos no papo de onde anda fulano que era ator, que fazia aqueles filmes dos anos 80, atrizes e blá, blá, blá. E eu comecei a perguntar de uns nomes, e ele falou assim, ah, não sei, pergunta pro Gil. Oh, mas e fulano? Ah, não sei, pergunta pro Gil. Então, Gil, você, apesar de não ter vivido aquela época, você se tornou uma referência e um especialista nessa história do cinema da boca do lixo dos anos 80, né, ô Gil? E você está sempre envolvido com essa turma, com encontros. Como é que é isso aí, Gil? Como é que surgiu essa, essa, essa coisa em você? Então, eu tive contato com esse maravilhoso mundo do cinema da boca do lixo lendo o Jornal Popular, né? Sim. E no primeiro momento saía por lá. As matérias sobre os filmes, sobre os atores, as atrizes. E vendo televisão também, né? Que tinha... Eu ainda consegui pegar o final da sala especial na Record, né? E eu comecei a gostar muito. E quando chegou as videolocadoras em São Paulo, quando abriram as primeiras videolocadoras, foi aí que eu tive contato em massa mesmo, né? Porque eu assistia muito filme, alugava bastante filme e sempre pegava os filmes da boca lá, que chamavam a atenção por causa das suas capas, né? As capas chamativas, sempre com uma situação erótica, assim, que despertava seu interesse. E eu comecei a curtir esse tipo de cinema, tanto é que depois de algum tempo o meu hobby era pegar a lista telefônica, ficar procurando o nome de algumas pessoas, né? Porque antigamente a gente tinha esse jornalista. Eu nem estava ainda pensando em ser jornalista, mas é algo muito comum. E ficava ligando para algumas pessoas. E eu lembro que eu consegui falar na ocasião com o Juan Bajon por Olha, telefone. Fiquei horas falando de cinema com ele. cineasta. E com o Aziz Minite, que morava em Ubatuba. O nome dele estava na lista telefônica. Caramba. Né? Daí começamos a conversar e tal. E eu sempre ficava colecionando matérias, né? De jornal, de revista, sobre a boca do lixo. Além de copiar alguns filmes. Daí, depois de alguns anos, eu comecei a fazer pesquisas mais por hobby, né? Para criar meu banco de dados, catalogando filmes, fazendo fichas técnicas, e aí o pessoal começou a me usar, algumas pessoas começaram a me usar como referência, porque como eu tinha alguns catálogos próprios para minha pesquisa, começaram a entrar em contato comigo. Eu lembro que uma vez o saudoso Antônio Leão da Silva Neto, que é um pesquisador muito bom aqui de São Paulo, tem bons livros, quando ele lançou o primeiro livro dele, Dicionário de Astros e Estrelas, ele me mandou um exemplar, isso nos anos 90, quando lançou o livro, eu não vou lembrar a data exata, mas ele me mandou um exemplar. Mandou um motoboy entregar na empresa onde eu trabalhava, a Iacobora Engenharia, lá na Chácara Santo Antônio. E eu até brinquei com ele e falei, pô, Léo, mas não tem a ficha técnica da Márcia Ferro aqui. Na época eu via muito filme da fase hardcore da boca, e ele até riu e falou, é uma lacuna que eu pretendo preencher. Tanto é que depois ele lançou uma versão revista ampliada que entrava todo mundo, né? Daí entrava Chumbinho, entrava Sad Baby, enfim, entrava o pessoal da fase pornô da boca. Então, Mas o Marcos falou de qual nome específico de pessoas que vocês estavam procurando? nós estávamos conversando do Tony, Rory, daí Malu Baile, onde andava fulano, ciclano, Márcia Ferro, essa turma toda aí, né? Bulema Silva. E daí começamos a conversar, pô, isso aí dá uma história legal, tá? Que se levou, por onde anda essa turma? Ah, fala com o Gil, fala com o Gil, fala com o Gil. Porque tem uma coisa interessante aí, Gil, que é assim, é preservar a memória, né? A preservação da memória. Para mim, era muito frustrante andar pela Rua do Triunfo, que foi um polo de cinema ali, né? E não tem mais vestígio nenhum
do que foi da importância daquela rua para o cinema brasileiro. Porque não é só porno chanchado, saíram grandes produções, grandes atores, grandes cineastas ali, né, o Gil? E daí você Sim, percorre tudo aquilo lá, não tem mais nada, não tem nenhuma memória, não tem mais memória, né? Onde que se levou essas pessoas? Onde está esse material, essas produtoras, coisa e tal, 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 tal. Eu lembro quando teve aquele lançamento do filme da Xuxa na época, eu fui até lá fazer uma entrevista lá com um ator lá, não me lembro direito, assim, mas ali era um ponto de encontro, né? A Rua do Triunfo, apesar dos pesares, ainda o pessoal costuma se encontrar lá? não, até algum tempo atrás, uma parte do pessoal ia para lá, né? Mas um dos últimos pontos de encontro indiretos que existia lá, que era a Companhia Pessoal do Faroeste, que era um grupo teatral, né, que se instalou na Boca do Lixo, nem eles mais estão lá, né? Porque, com a falta de incentivo dos governos, eles não conseguiram, né, se manter lá e tiveram que sair. Se eu não me engano, eles foram despejados, porque o dono do prédio não quis renovar o contrato, Uhum. né? Mas realmente, aqui no Brasil a gente sofre muito com esse problema da falta de memória, falta de preservação, documentos mal preservados. Você vê a situação Sim, de Cinemateca que está aí abandonada, sem nenhuma definição, né, de qual será o futuro. E lá está a maioria dos filmes produzidos no Brasil, está sim. armazenada lá e a gente não sabe nem em que condições esse material está guardado lá. Agora Então é ia ter triste. uma reportagem sobre a Cinemateca, né? Porque é um dos polos que ainda, de poucos lugares que ainda tem se encontra algumas relíquias daquela época, né? Sim, e mesmo com as dificuldades, era um dos lugares que ainda realizava algum tipo de mostra, né, Sim. para resgatar, Agora, né, alguns filmes. você citou aí aquela época das coisas chanchadas na TV Record, no TV Bandeirante e tal. Tem dois momentos aí. Se eu estiver enganado, você me corrige. As polas chanchadas e coisa e tal, elas aconteceram, como chama? Produções ainda que eram feitas muito ainda meio sutis, apesar daquelas histórias assim esquisitas em alguns casos, de algumas coisas interessantes, durante o regime militar. Daí, quando se teve a abertura política, com a anistia, a nova Constituição, aquelas coisas todas, que teve a liberdade, a abertura política irrestrita e tal, aí que esses lugares da boca do lixo passou a produzir filmes pornô, porque antes não era permitido, né? Por isso que teve esse momento dos anos 80, no finzinho dos anos 80, é que proliferou uma quantidade enorme de filmes pornô, não foi isso, Gil? Na verdade, os filmes pornôs na boca eles começaram a ser produzidos ainda na época dos governos militares, né? Tanto é que o primeiro filme começou a ser rodado em 1981. Né? Na verdade, dois filmes pornôs começaram a ser rodados em 1981. O Coisas Eróticas, do Rafael Rossi, e A Fome do Sexo, do Odi Fraga. É que o Rafael Rossi ele saiu na frente e conseguiu lançar o filme dele driblando lá a censura, né? Fazendo uma malandragem e colocou em cartaz o filme e depois acabou sendo recolhido esse material. Mas, e ao mesmo tempo, tinha o Rubens da Silva Prado, que estava rodando umas cenas pornô para enxertar no filme, para também tentar um certo ineditismo nessa área. Tanto é que esse filme também foi lançado, A Pistola que Elas Gostam, quase que na mesma época, com diferença de meses e tal. E daí a ditadura militar, isso foi em pleno governo Figueiredo, e caiu com uma bomba, né? Como que a censura libera um filme com cenas de sexo explícito, tal. Daí ficou uma cruzada aí contra esse tipo de cinema, os filmes sendo rodados e ficando
parados por muito tempo na censura, filmes que estavam prontos, sérios, né, que não tinham conotação pornográfica, mas que os exibidores exigiam que os produtores enxertassem cenas também, tentando um espaço. Daí entra a figura de um recurso jurídico que eles usavam, que é o exibição sob mandado judicial, né? Então foi assim que eles conseguiam exibir filmes pornôs durante a ditadura. Então, Daí, no Gilson, você acha que esse movimento desses caras também, de uma certa forma, foram com a picareta ali, abrindo um buraco, um espaço para que viessem outros, que abrissem outras frentes de liberdade, de expressão e tal, ou isso não virou? então, eu acho que o pessoal da imprensa alternativa já trilhava esse caminho, né? Que sofria tanta censura quanto o produtor de cinema, né? Porque os caras proibiam revistas eróticas. Muitos jornalistas trabalham em revistas eróticas nessa época, né? A censura pegava no pé de quadrinho erótico, muitas vezes até comprometendo financeiramente essas empresas, né? E era uma censura burra, né? Porque queria censurar algo que já tinha uma censura de classificação indicativa, já era proibido para menores de 18 anos. Só que eles queriam fazer o quê? Não podia exibir 2 seios, só podia exibir a mulher de perfil, não podia mostrar pelo pubiano, não podia ter palavrão. Pô, mas o material já era para um público, né, bem definido. Quer dizer, é uma coisa surreal que acontecia. Mas eu acho que esse pessoal da parte impressa foi, num primeiro momento, quem mais sofreu nas mãos da censura, porque muitas revistas deixaram de existir por causa disso. O pessoal do cinema, claro, tinha seu prejuízo financeiro na época da pornochanchada. Eles também eram muito perseguidos por essa política da preservação da moral e bons costumes, né, de certos grupos conservadores do Brasil. Mas eles conseguiram sobreviver até um certo momento. E esses cinemas eram interessantes, porque assim, né, começa a aparecer, então, a produção de vários filmes pornô daquela época e tal, e os cineastas começaram a surgir também, né? Os caras com as câmerinhas lá começaram a produzir filme e ganhar dinheiro com isso. Nesse vácuo de um monte de gente aparecendo, aí, você lembra de uns títulos engraçados dos filmes que eram exibidos nessas casas, nessas salas de cinema? Os nomes eram muito loucos, né? O melhor que eu gosto dos títulos do cineasta Mário Vaz Filho, né? Que é o cara que dirigiu o grande clássico Um Pistoleiro Chamado Papaco, que seria Papacu, né? Mas não, ainda tinha um resquício de censura, teve que dar uma amenizada. Mas ele tem alguns dos melhores títulos, né, no cinema pornô brasileiro. A Mulher que se Disputa, quer dizer, jogada com a palavra, né? Tem um chamado Abre as Pernas, Coração, Toda Nudez Será Perdoada, que é uma brincadeira com o clássico do Nelson Do Nelson Rodrigues, Rodrigues. que dizia o contrário, né, que toda nudez será castigada. Mas tem do Odi Fraga, tem o Senta no Meu que eu entro na tua. Quer dizer, tem vários títulos. Se eu usar meu pipi no seu popó. Tem, eu acho que esse filme é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? Mas não deixa de ser engraçado, né? E sugestivo, né? Não, e as condições que esses filmes eram produzidos era muito interessante. Isso aí dá um verdadeiro dá um livro, né? Como eram as produções desses filmes, como é que eles iam atrás das atrizes, porque não eram atrizes assim conhecidas, né? Eram pessoas que estavam começando, às vezes a pessoa era empregada doméstica, virava atriz com colô, lembra disso? Ou estou errado? Não, é verdade. Tanto é que eu faço uma longa pesquisa há anos sobre a obra do Sad Baby, e eu conversei com algumas das atrizes dele sobre a condição de anonimato, e eram moças que eram trabalhadoras ou domésticas, caixa de supermercado. Não, ao contrário do que muita gente pensa, não eram profissionais de sexo, não eram garotas de programa, eram meninas comuns que tinham um sonho. Aí eu saio um pouco do Sad Baby e falo dos outros produtores, diretores.
que tinham o sonho de virar atriz de cinema, e às vezes eram iludidas, né, imaginando que isso seria um caminho para conseguir o estrelato, ou eram seduzidas, no caso do Sad Baby, voltando a ele, ou eram seduzidas, porque o Sad Baby namorou com boa parte das atrizes dos filmes dele, e elas acabavam trabalhando para ele porque eram namoradas dele, né? Enfim. Era uma Então figura, tinha, né? Uma, né? era umas figuras, né? Era muito curioso, né? Inclusive a forma como eles produziam, né? A forma lambendo. Era tão tosco as produções que passa a ser culto nos dias de hoje, não é não, Gil? Né? O Sad Baby, os filmes dele são cultuados até no exterior por causa da tosquice e das cenas apelativas, né? No caso de violência. Então acaba assim agradando um público que não está nem interessado nas cenas de sexo, mas sim nas bizarrices Mas que bizarro, acontecem ao longo do filme. Eu lembro que eu estava no jornal, daí os caras só, vai ter, se tem uma, eu me lembro disso aí uma vez, você vai fazer uma pauta aí, vai acompanhar uma produção de filme aí do Sadi Baby e tal, fazer uma reportagem, beleza. Eu pensava, vai lá no set de filmagem, nunca tinha, né? Não conhecia direito ainda. Quando eu chego lá, era numa kitnet, no edifício Mirante do Vale, um escritório assim, que era 3x3, e os caras produziam um filme lá, os caras tudo vestido de mendigo, assim, que era o personagem dele lá e tal, acenderam um foguinho lá para se passar por sem teto, sei lá como é que é. Eu era tudo feito ali, depois, gente. Essa cena aí que você comentou é do filme A Mulher do Touro. Exatamente. Ele tem uma cena lá que eles estão trajando farrapos como se fossem mendigos, né? E É, eles fizeram no primeiro momento a locação ali na região do Minhocão, né, na parte de baixo, mas terminaram a cena dentro do estúdio para poder e quando você ter fala estúdio, né, você imagina estúdio, não? A galera é um Não, cantinho na sala. Mas o apelo engraçado é esse, né? Por isso que eu acho que vale uma pesquisa mais aprofundada dos bastidores, como é que eram produzidos, porque é tão esquisito, é tão surreal que passa a ser curioso, né? E você falou que lá nos Estados Unidos os caras tinham isso aí. né? Não, então, daí só para concluir, eles fizeram essa cena lá no escritório dele, porque tinha cena explícita, né? E ele não podia fazer isso na rua, senão ia em cana ainda. Preso, né? Né? Mas aqui ele já foi várias vezes. Mas aí ele tinha esse escritório onde ele fazia, ou virava locação, nesse caso, simulando um pico onde se reúne mendigos, e muitas vezes era o bar, né? Ralabuço. E É, acontecia as confusões lá, os tiroteios, e era nesse escritório lá no Elias Zarzur. é legal rever esses filmes, não aquela sacanagem do filme do sexo explícito, porque também é muito tosco ali, né? As filmagens, a técnica, a parte técnica, mas assim, a criatividade dentro das condições que eram feitas. Né? E esses filmes, por incrível que pareça, fazem parte da catalogação da Cinemateca. Né? Eles são catalogados, tem todo um protocolo, né Gil? Sim, são filmes pornôs que estão catalogados na Cinemateca. Alguns deles estão guardados lá, né? Os originais estão armazenados. E porque eram filmes feitos para cinema. Eles podem ser toscos, mas eram feitos por diretores de cinema, né? Muitos tinham atores que tinham experiência em produções sérias, né? Vou citar o exemplo, Walter Gabarrão, ele começou trabalhando com José Mojica Marins no filme Perversão, já tinha feito participação em outros filmes de diretores mais sérios antes de mergulhar no universo pornô para poder pagar os boletos. Não, e o próprio José Mujica, que é famoso pelos seus filmes de terror, que são cultuados nos Estados Unidos, que até o André Barcinhos, que João Finotti fizeram um livro sobre a vida dele, nos anos 80 vai fazer filme pornô também. Vai dirigir filmes pornô. É verdade, ele faz o 24 Horas de Sexo Alucinante. E o NP deu uma bela capa para a história da mulher que faz sexo com o cachorro, né? Foi manchete do NP.
E as produções já eram um pouco mais. Já tinha, nesses casos do Mujica, já tinha uma produção um pouco mais elaborada. Já era mais. Talvez tinha mais recursos, eu não sei, né? Mas assim, já tinha uma produção um pouco mais elaborada, já tinha uma pegada diferente. Então, assim, né, Gil? E você virou assim, como eu falo com algumas pessoas, porque o Gil conhece, e você encontra sempre as pessoas, né? Assim, Helena Ramos, você tem notícia dessa turma toda que foi um ícone dos filmes eróticos do começo? Então, infelizmente, por conta dessa pandemia da Covid, a gente acabou perdendo muito contato, né? Eu sempre que podia, ia nos encontros com esse pessoal, que eles costumavam em lançamentos de filmes, em eventos assim marcantes, como a Festa do Cinema, que até então era organizada pelo Diomedo Piscato, a Nicole Puzzi, ela está fazendo peças de teatro, então ela convidava o pessoal. Então eu via muita gente da Boca nesses eventos, né? Mas agora com a pandemia tem mais de um ano que eu perdi o contato. Eu tenho frequentado muito pouco as redes sociais, que era um lugar onde a gente se falava também, por falta Sim. de tempo, trabalhando muito por conta da pandemia, tendo que fazer as coisas do dia a dia. Então, é Entre, uma pauleira. entre a Nicole Cruz e a Débora Muniz, no velório da educação, do Mugi. Eu acho que foi a última. Eu não encontrei elas porque acho que elas foram num horário diferente do meu. Eu passei a madrugada no velório do Mujica, né? Não, minto, a Débora eu encontrei, conversei com ela lá. E eu acho que foi a última vez que eu estive pessoalmente com a Débora Muniz. Foi no Legal. velório do Mujica, porque logo depois, um mês depois, estourou a questão da Covid-19, né? Sim. E é legal falar com essa turma, né? Porque, de uma certa forma, essas moças, essas atrizes, que têm o meu respeito, e o seu também, essas atrizes, elas foram muito importantes, né, no combate contra a censura. Pô, são grandes ativistas, eu tenho um respeito por todas elas, viu, Gil? Ah, eu também tenho, até porque a barra que elas enfrentaram, né? Isso não era Preconceito, muito discutido na época, essa questão, mas o machismo, né? sim, Porque os filmes da Boca, quer queira, quer não, muitos são machistas, né? sim. Hoje, acho que não seria nem imaginável esse tipo de produção. Tem até racismo, umas piadinhas, né? Então, elas enfrentaram muita barra, que é trabalhar sob condições precárias, muitas vezes, né? Elas contam que para ir no set de filmagem era Kombi, elas comiam a mesma coisa que os técnicos comiam. Quer dizer, elas eram as estrelas, mas também não tinham privilégio, talvez privilégio só na hora de receber o cachê, né? Sim. Negociava, mas assim, elas lembram que todo mundo comia igual, era o mesmo sanduba de pão com ovo para todo mundo. Isso aí uma fonte de pesquisa legal, né, gente? Para fazer um livro, sei lá, um documentário, isso é muito interessante como sugestão para quando acabar com o vídeo. Agora, ô Gil, e essa história de você escrever um livro sobre o personagem Sad Baby? Como surgiu a ideia de Como escrever o livro? surgiu a história? Como é que você encontrou ele? Como é que foi pintou essa história aí? Então, o trabalho do Sadi eu conheci por meio das fitas de videocassete, né? Porque Tá. eu nunca tive idade suficiente e depois de um certo tempo também não tive mais interesse de ir aos cinemas acompanhar esse tipo de filme. Quando eles eram lançados, eu era menor de idade. Eu lembro que uma vez eu implorei na porta do Cine London, em Santo Amaro, para poder assistir o Aluga-se Moças, do Denis Cavalcante, depois que eu O vi o Aluga cartaz da Moças Gretchen. trabalhava a Rita Cadillac, né? A Gretchen, né? Isso, a Rita Cadillac e a Gretchen. O cartaz do filme era a Gretchen. E estava na É, porta do cinema, eu falei, posso entrar para assistir? O cara perguntou a minha idade. Era menor, não, não pode tal. Daí depois disso meus interesses foram outros e também já não tinha mais esse tipo de filmes rolando nos cinemas, mas enfim, eu conheci a obra do Sad Baby é, no, nas fitas VHS, né, nas locadoras,
e algumas das estripulias dele por meio da imprensa, né, que noticiava as picaretagens e os rolos em que ele se metia. Daí, em 2005, rolou o episódio de que ele voltou à cena depois de revelar para alguns jornais do país que a Antonella, ex-BBB, teria trabalhado no teatro dele, Soltando a Franga, em Santa Catarina, né? Como stripper, dançarina. E ele usou isso para divulgar a abertura do teatro aqui em São Paulo, né? E era tudo Ali na mentira, Marquês de né? Itu. Hã? E era mentira, né? Era mentira, é. Ela nunca trabalhou para ele, mas é uma longa história. Foi uma... E daí eu fui no dia de estreia da peça para o público. Nunca tive contato com o Sadi, assim, pessoalmente, tal. E assisti a peça lá, né, tal. E depois vi o Orkut, eu entrei em contato com J. Santana, que foi seu colega de trabalho também, né? Morreu, né? O Jota Santana morreu. Morreu, morreu recentemente. E É. ele estava fazendo uma espécie de assessoria para o Sadi e demonstrei interesse em entrar em contato com ele. Assim, eu já conhecia o trabalho do Sadi, mas queria ver se rolava alguma matéria com ele para o Diário de São Paulo. Tanto é que acabou rolando uma materinha. E quando eu fiz essa matéria, uma entrevista com ele, ele me contou tanta história maluca sobre a trajetória da vida dele, né, de órfão, cara que fez figuração no programa do Bozo, do SBT, Jogou futebol. jogou futebol profissionalmente, fez ponta em novela, e contou histórias malucas, assim, das confusões que ele se envolveu no mundo pornô, que eu virei para ele e falei, nossa, sua vida dá um livro, hein? Dá uma biografia. E aí a gente começou a amadurecer essa ideia, eu pedi autorização para poder escrever, fazer a pesquisa para esse livro, e estou aí até hoje, porque, assim, tem grandes empecilhos, falta de tempo, né, trabalhando, Sim. e tem a relutância das pessoas em falarem, né? Tem muita gente que não gosta dele. Eu até entendo, pessoas que tomaram decisões quando eram mais novas, não querem se expor. Tem atrizes dele que hoje são mulheres casadas com filhos que não querem relembrar o passado e tem direito a isso, né? E, Tanto é e, e que às muitos vezes a falaram própria comigo, família nem sabe, né? Às vezes a própria família nem sabe que ela é, foi atriz pornô, né? né, desse o marido, tem casos de marido que não sabe que ela foi atriz pornô, até porque elas usavam pseudônimo, né? Sim. Então é meio delicado. Fora as pessoas que não gostam mesmo, né? Hoje, Dele, que pensa mas que vincular um nome pode sujar o nome dessas pessoas. Enfim. É agora, meio Gil, todo esse tempero das atrizes, como eram as moças que eram caixa de supermercado que viravam atrizes, como era. Putz, isso dá um nível interessante, né? Porque mostra um pouco dessa história de como era as produções daquela época. Né? Não, você, fora contar a história do Sadi Beira, um cineasta, mas contar o conjunto de tudo isso talvez não fosse interessante, né? Porque você já tem um material bem amplo sobre isso, né? E nem na precisa citar verdade, nomes, né? claro, não, mas na verdade, se de um dia, e com certeza vai chegar esse dia, eu for escrever, vai ter toda essa contextualização, né? Porque isso que é interessante. Não é só a biografia do Sad Baby, é a biografia de todas as pessoas que conviviam ao redor dele. E Sim, esse é o grande medo dessas pessoas, né? Mas essas pessoas que falaram sobre o anonimato, assim, eu posso usar o nome artístico que elas usavam, porque isso foi uma das coisas que eu conversei. Eu falei, não tem jeito, seus filmes são conhecidos, estão na Cinemateca, o nome está nos cartazes, está na lógico. ficha. O que eu me comprometo é não usar o nome verdadeiro de vocês, mas o nome artístico, E tinha uns que num nomes primeiro muito momento engraçados, né? Tinha uns nomes muito engraçados, né? X-Styler, né? X-Styler, era tudo invenção do Sadi. Mas eram só as Ah, atrizes dele que usavam pseudônimos. e tinha uns nomes engraçados. Ô, Gil, agora me fala uma coisa. Depois de tudo isso aí, daí você foi trabalhar no Meia Hora Acabou tal, você foi para onde? Porque depois você vai fazer outras coisas, né? Daí eu trabalhei no Agora São Paulo, do Grupo Folha, e esse período foi só fazendo trabalho durante o dia, né, de reportagem. Ainda no jornal impresso eu trabalhei então no Agora, né, que é do Grupo Folha, Sim. e no Jornal da Tarde, que é do
Grupo Estadão. Fiquei trabalhando e depois disso comecei a trabalhar com jornalismo online. E atualmente você está no jornalismo online? Isso há 6 anos eu trabalho em portais de internet. Porque eu achei muito curioso, porque quando a gente se falou, não, que eu estou trabalhando de madrugada, eu falei, pô, esse cara vai da madrugada, eu fiquei a vida inteira só de madrugada, É verdade. mas se coruja, pô, vai virar guarda noturna, pô. Que legal, hein? Ô, Gil, e assim, com tanta história, né, das noites, dessa história do submundo de São Paulo e tal, de quando você começou lá atrás, cobrindo madrugada, qual que foi a grande diferença que você percebe na cidade à noite atualmente em São Paulo? Qual que é o grande diferencial? Você fala em relação à mudança ao longo dos anos? Porque quando você ia lá para o centro de São Paulo, lá no Diário Popular, que era lá no Centrão, você convivia com toda aquela o entorno, né? Os mendigos, o Bar Estadão, o sem-teto, o cara dormindo na calçada. E hoje, como é que você vê, faz um raio-x da noite de São Paulo? Porque a nova história acabou, né? Tá. Infelizmente, como eu não estou mais fazendo reportagem de rua, não estou tendo muito contato com a noite de São Paulo. Mas o Ah, pouco que eu vi frequentando a noite de São Paulo, porque nas minhas folgas eu ainda ia na gruta tomar cerveja com os amigos, ainda ia ver peça de teatro lá na Companhia Pessoal do Faroeste. Tal, o centro tem aquela situação agravada, né? Principalmente na região da Cracolândia, com os moradores de rua lá, sem nenhuma política pública voltada a eles para tentar resolver esse problema que já dura décadas. Então o centro continua, né, com aquelas figuras ainda da noite, os moradores de rua no entorno lá abandonados, os taxistas, as prostitutas, ainda frequentando os bares da região antes de encerrarem seus expedientes. E, para falar a verdade, eu sinto saudade dessa época, né? Que depois que você voltava de uma pauta, você parava ali no Estadão para comer um pernil ou tomar um café e acabava interagindo com essas pessoas, né? Você sim, podia não fazer amizade, mas as pessoas viam você lá segurando a máquina fotográfica, o bloco, elas puxavam papo, né? Queriam saber o que tinha acontecido. E isso realmente dá uma grande saudade. Mas eu não sou saudosista, né? Que infelizmente. legal. Mas, ó, Gil, foi uma época muito boa, muito rica. Eu acho que todos nós fomos meio que privilegiados de ter vivenciado tudo isso e, principalmente, ter saído vivo da madrugada, né? Porque trabalhar de madrugada não é fácil, não, né? Porque exige muito, né? É chuva, é frio, nossa, é muito ruim, né? Pelo menos você está vendo aí, você está com essa barba aí, e você está bem, né? Legal isso aí, Gil. Pô, queria te agradecer, Gil, por você ter falado comigo, mas eu não posso encerrar aqui antes de saber que fim levou o projeto Fora de Sintonia. Tá, é o projeto com os amigos Lúcio Reis, Leandro Caraça, Walter Noronha e Felipe Martinelli. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que abandonar esse canal do YouTube que realiza entrevistas com pessoas interessantes. A gente até cogitou em fazer remotamente, mas como as primeiras não foram remotas, a gente achou que ia perder um pouco a identidade do canal e resolveu aposentar por um tempo. E, paralelamente a esse canal, a gente lançou um outro chamado Mundo Darko, que é Mundo mais o quê? focado em Mundo Darko, Mundo da. que aí já é mais focado em coisas obscuras, né? Ligadas ao terror, à criminalidade, ao lado mais grotesco, né, do ser humano. Mais Infelizmente teve marginal. mais marginal, infelizmente teve que ser abortado momentaneamente por conta da pandemia, Sim. porque a gente, Mas, como mas muitas, a proposta do Fora de Sintonia é bem legal. Você conversar com a Helena Ramos, com a Nicole Puzzi, entre outros tantos personagens maravilhosos que tem por aí, né? inclusive uma delas aí seria uma das próximas entrevistadas. Já tinha até a gente já tinha decidido isso numa reunião de pauta, mas aí
pandemia chegou e atrapalhou os nossos planos, né? A Mas gente não que é o deixa, Escopo não Pessoal deixa da eu morrer, Boca, não. muito... Não deixa eu morrer, não, continua. Sim, Legal. E saber quem são os novos personagens da noite paulistana é interessante, né? é verdade. Os Quem novos são os reis no- da quem são os Boca, novos reis, os reis da novos Boemia. heróis. Ô, Gil, que legal. Ó, eu quero te agradecer por nós ter tido essa conversa, te desejar toda a sorte do mundo nas suas pesquisas, mas não deixe de escrever os livros aí, que é muito importante para a preservação da memória, viu, Gil? Eu que agradeço o seu convite e peço desculpas por ter demorado tanto para poder parar e conversar contigo, mas realmente a vida andava muito corrida, eram muitas atribulações, mas eu achei prazeroso, achei muito divertido a conversa. Eu achei legal também para matar a saudade e saber um pouco mais de tudo isso e das influências, né? Isso é legal. E desejar para você um beijo no seu coração e que breve, no espaço de tempo, a gente possa se encontrar, tomar um café e, quem sabe, dar um pulinho lá no Bar Estadão e comer aquele pernil da madrugada. Pô, seria maravilhoso, hein? Não vejo a hora para isso acontecer, mas infelizmente vai demorar um pouco mais, né, Conceição? É. Não, mas a gente fica agendado, né? Com certeza, já está combinado. Ô, Gil, um beijão para você, Gil. Valeu, obrigado, beijão, Conceição, tudo de bom.